Item 5.6. O cofinanciamento no SUAS. Ao nível de habilitação em que se encontra o município, o Distrito Federal ou o Estado, bem como em relação à adesão ao SUAS, considerando-se as exigências definidas para que isso se efetive. A base de cálculo para cofinanciamento dos serviços de referência especializados da assistência social é o custo médio do atendimento nesse nível de proteção, CS, cujo cálculo se efetiva pelo tipo de oferta que esses serviços devem prover e pelo volume percentual pactuado de participação de cada ente na sua cobertura, dividido pela capacidade média de uma unidade prestadora de serviços, K, e dividido pelos meses do ano Maranhão. Fórmula: PFMC igual CS, CAMA. Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Piso de alta complexidade inciso 1º, utilizado para manutenção dos serviços da rede de acolhimento para crianças, adolescentes, idosos, adultos em situação de vulnerabilidade social, precisando ser abrigados, entre outros, em casas-lares, albergues, abrigos. Trata-se de cofinanciamento utilizado para a prestação de serviços que garantam proteção integral às famílias, acolhendo seus membros, que se encontram sem referência familiar ou comunitária ou que necessitem ser afastados temporariamente de seu núcleo familiar ou comunitário, conforme definições da PNAS/2004. Esse piso, PIACON, já incorpora os serviços financiados pela Rede de Serviços de Ação Continuada, SAC tradicional, uma vez que contempla suas características. É calculado com base na capacidade instalada, C, em relação ao percentual pactuado de participação de cada ente federado na cobertura dos custos de um serviço de proteção integral. Alta complexidade, PIX/ACIX, dividido pelos meses do ano. Fórmula: PACON igual PIX/ACIX, CIMA. Piso de alta complexidade inciso 2º, para atendimentos nesse nível de proteção voltados aos usuários em situações específicas de exposição à violência, elevado grau de dependência, apresentando, consequentemente, particularidades que exigem ofertas específicas e altamente qualificadas, como, por exemplo, o financiamento de ações voltadas para a proteção integral de famílias ou, entre outras, indivíduos em situação de rua, idosos dependentes, adolescentes sob ameaça. É calculado com base no custo adicional anual em relação à média dos serviços desse nível de complexidade identificado como necessário para suprir as especificidades exigidas nas ofertas desse nível de proteção, CAS, dividido pela capacidade de atendimento, K, e dividido pelo número de meses do ano Maranhão. Fórmula: PAC2 igual CAS, CAMA. De acordo com o artigo 28 da LOAS, o financiamento dos serviços, programas, projetos e benefícios far-se-á, com os recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS. O parágrafo 1º desse artigo estabelece competência ao órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da PNAS de gerir o FINAS, sob a orientação e controle do CNAS. Reforça-se, com esse artigo, a ideia do cofinanciamento, destacando-se, nos artigos 12 e 19, as competências da União no sistema descentralizado e participativo nesse processo de financiamento. Alínea A. Coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Alínea B. Responder pela concessão e manutenção do BPC. Alínea C. Apoiar técnica e financeiramente os serviços, programas e projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito nacional. Alínea D. Atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Alínea E. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais áreas da Seguridade Social,
devendo esta e sua execução serem objeto de apreciação do CNAS. A linha F. Propor critérios e proceder à transferência dos recursos da assistência social. O cofinanciamento deve ser definido com base na divisão de competências entre as esferas de governo, ou seja, com base na gestão da política de assistência social em todo o país, operada em corresponsabilidade e levando em consideração o porte dos municípios e a complexidade dos serviços. O cofinanciamento deve ser desenhado a partir dessa definição, considerando a relação entre o financiamento e a gestão e respeitando as diversidades regionais e definindo as responsabilidades de municípios, estados e governo federal. O grande desafio que se coloca no que tange ao financiamento é a conciliação da proposta de cofinanciamento da assistência social com o orçamento público nas três esferas de governo. Estabelecer as pactuações entre as esferas de governo, de maneira que seja afirmado o efetivo compromisso da assunção de competências, atribuições e responsabilidades no que tange à destinação de aportes orçamentários e financeiros que deem conta da operacionalização das diretrizes firmadas pela PNAS/2004 no caminho de consolidação do SUAS, buscando-se aprimorar a gestão e, de fato, desenvolver o processo de descentralização política, administrativa e fiscal que figura como diretriz para a gestão, o controle e o financiamento da assistência social pela LUAS é o que se pretende com este tópico da presente norma. Fica reforçado que caberá ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social, nas três esferas de governo, gerir os respectivos fundos de assistência social, sob a orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. Nessa perspectiva, ficam definidas as seguintes condições como base para o cofinanciamento. Municípios de pequeno porte primeiro e 2. Considerando que sua rede é simples, ofertando serviços de proteção social básica, entre outros, atenção à família, seus membros e indivíduos, potencialização dessa rede, programas de inclusão produtiva, esses municípios devem participar do As demais situações de média e alta complexidade, caso não se verifique demanda potencial para a instalação de equipamentos no próprio âmbito do município, devem ser ofertadas como serviços de referência regional, mantidos pela esfera estadual, ou mediante consórcios públicos, pactuados entre os municípios de determinada região que apresentem características semelhantes, ou por ambas as formas de financiamento. Assim, os municípios de pequeno porte e inciso 2º têm protagonismo no financiamento da proteção social básica. Cofinanciam serviços de referência regional e consórcios públicos para os serviços de proteção social especial de média e de alta complexidade. Municípios de médio porte. Nesses municípios, que devem ter rede básica, ou seja, devem oferecer serviços de proteção social básica e especial de média complexidade, de acordo com a ocorrência das situações de risco, o cofinanciamento deverá se efetivar com a participação da União e do município, na proteção social básica, e do município, do Estado e da União, na proteção social especial. Os serviços de alta complexidade podem ser ofertados como referência regional ou mediante participação em consórcio, segundo as mesmas definições em relação aos municípios de pequeno porte. Dessa maneira, os municípios de médio porte têm protagonismo no financiamento da proteção social básica e especial de média complexidade. Cofinanciam serviços de referência regional e consórcios públicos para os serviços de proteção social especial de alta. Municípios de grande porte. Esses municípios, que devem ter rede complexa, em que todos os serviços considerados necessários ao atendimento da população, independente de seu nível de complexidade, devem ser postos à disposição no próprio âmbito municipal. O cofinanciamento se dará mediante aporte de recursos próprios dessa esfera, com a participação da União, na proteção social básica e especial,
e dos Estados, na proteção social especial. A União participará do financiamento da proteção social especial, nos casos em que seja identificada a prioridade a partir dos critérios de partilha para os serviços desse nível de complexidade, operando seu repasse via pisos fixos ou variáveis. Portanto, os municípios de grande porte têm protagonismo no financiamento da proteção social básica e especial de média e alta complexidade. Cofinanciam serviços de referência regional e consórcios públicos para os serviços de proteção social especial de alta complexidade. Metrópoles. Nas metrópoles e nos municípios polo-regionais, por serem municípios em que se concentra grande número de pessoas em alta densidade demográfica nas áreas de maior vulnerabilidade e por contarem com municípios conurbados de menor porte, a rede deve ser complexa, oferecendo, aos usuários, o acesso aos serviços de média e alta complexidade da maneira mais próxima dos territórios considerados de maior vulnerabilidade. A realidade desses municípios traz, para além do que se identifica em relação aos caracterizados como de grande porte, a questão de seu protagonismo, na referência regional, aos municípios de seu entorno, que podem ter portes diferenciados. Assim, o cofinanciamento dos serviços em tais realidades deve ter o protagonismo desses municípios no financiamento da proteção social básica e especial de média e alta complexidade. Contar com o cofinanciamento de serviços de referência regional e consórcios públicos para os serviços de proteção social especial de alta complexidade, levando em conta as demandas específicas de regiões metropolitanas. Distrito Federal. A rede do Distrito Federal deve ser complexa, oferecendo, aos usuários, o acesso aos serviços de média e alta complexidade da maneira mais próxima dos territórios considerados de maior vulnerabilidade. A realidade do Distrito Federal traz a questão de seu protagonismo na referência aos municípios de seu entorno, que podem ter portes diferenciados. Assim, o cofinanciamento dos serviços em tal realidade deve ter o protagonismo do Distrito Federal no financiamento da proteção social básica e especial de média e alta complexidade. Contar com o cofinanciamento de serviços de referência regional e consórcios públicos, com o Estado de Goiás ou municípios do entorno, para serviços de proteção social especial de alta complexidade, levando em conta as demandas específicas da região que inclui o Distrito Federal e seu entorno. Além disso, o Distrito Federal financiará a proteção social básica e o aprimoramento da gestão, mediante aporte de recursos para sistema de informação, monitoramento, avaliação, capacitação, apoio técnico e outras ações pactuadas progressivamente. Estados. É definido na LOAS, como norma geral, que os Estados, como coordenadores da política em seu âmbito, devem, além de estimular ou prestar serviços de caráter regional, dar o necessário apoio aos municípios que não disponham de recursos materiais, humanos e financeiros suficientes para assumir a execução das ações e dos serviços. A LOAS atribui alto grau de responsabilidade à esfera estadual quanto ao cofinanciamento das ações desenvolvidas em âmbito local, devendo assumir diretamente apenas o desenvolvimento de atividades consideradas de maior complexidade ou de abrangência regional ou estadual. Os Estados participarão do cofinanciamento da proteção social básica e do aprimoramento da gestão mediante aporte de recursos para sistema de informação, monitoramento, avaliação, capacitação, apoio técnico e outras ações pactuadas progressivamente. União. A União participa do cofinanciamento tanto em relação à proteção social básica quanto à proteção social especial, de acordo com o estabelecido nos itens relativos aos municípios, conforme seus portes, com base nos mecanismos de financiamento e nos critérios de partilha e de transferência de recursos. Além disso,
Provê o pagamento do BPC a idosos e pessoas com deficiência. Situações específicas. A linha A. O estabelecido em relação às características dos municípios de acordo com seu porte é regra geral a ser seguida no processo de cofinanciamento da política de assistência social. Há, no entanto, grande possibilidade de ocorrer em situações específicas, não passíveis de tratamento generalizado. Tais situações deverão ser consideradas como tal, levando ao desenvolvimento de ações voltadas ao seu atendimento também de maneira específica, inclusive na diferenciação de trato quando da definição dos critérios de partilha e de transferência de recursos federais e estaduais. É o caso, por exemplo, das realidades de seca, fronteira, ribeirinha, portuária, quilombola, indígena, de floresta, bem como das realidades em que são altos os índices de mortalidade juvenil, entre outras, em que o custo dos serviços será calculado a partir da complexidade da situação e das demandas específicas que apresentam, objetivando chegar a pisos variáveis mais específicos dentro de cada nível de proteção. Nesses casos são fundamentais o diagnóstico municipal e regional que subsidia a real situação e o custo de manutenção dos serviços. A linha B. Assim como a União tem participação no cofinanciamento de todos os níveis de proteção, os estados, apesar de assumirem o protagonismo no cofinanciamento da proteção social especial, deverão participar também na provisão da proteção social básica, especialmente em relação aos municípios identificados com baixíssima capacidade de gestão. Consórcios públicos. A LOAS define que, quando os custos dos serviços assistenciais ou a ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada, no âmbito dos estados, esses deverão ser ofertados pela própria esfera estadual. Entretanto, as modalidades de convênios de cooperação ou consórcios públicos também são apontados como possíveis e viáveis por essa lei, tendo sido tratadas no item 1.d desta norma. Tanto nos casos de referência regional quanto nos de consórcios públicos, deve-se garantir a preservação dos vínculos familiares e comunitários. Nesses casos, deve compor o custo do serviço a manutenção de equipes volantes para assessoramento dos municípios e atendimento in loco. Especificamente quando se tratar de atendimento integral institucional, ou seja, da necessidade de abrigo e proteção integral do Estado, deve ainda compor a proposta de financiamento ou pagamento de bolsa-auxílio para famílias acolhedoras, cuja manutenção deve se dar tanto pela via dos consórcios ou serviços de referência quanto dos próprios municípios, quando ainda não houver esse nível de organização regional, com a participação da esfera estadual. A instituição dos consórcios deve ser pactuada nas referidas se deliberadas pelos CES, sendo que os estados assumem, como responsabilidade de gestão, identificar áreas potenciais para sua instalação, organizando sua área de abrangência e referência, apoiar sua implantação e coordenação e cofinanciar, juntamente com os municípios que os comporão. O cofinanciamento dos serviços nos consórcios específicos de regiões metropolitanas deve se dar contando com a ação integrada dos municípios que integram tais regiões para atendimento às questões específicas, garantindo-se sua participação na manutenção de serviços caracterizados especificamente como demandas metropolitanas, migração, ação nas localidades limítrofes, entre outras.